Ok, meus amigos, boa noite. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. Tudo pronto aqui. E hoje, nossa última aula dessa série de estudos bíblicos, né, que nós estamos fazendo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Hoje nós chegamos ao último capítulo, capítulo 22, e assim nós vamos concluir essa série de estudos. Lembrando que a classe bíblica continua, né? Nós ainda estamos estudando o outro estudo bíblico, que é o estudo bíblico A Verdade. Faltam poucas lições também para a gente finalizar e vocês estão convidados a continuar. E depois que esse estudo bíblico, o segundo, né, finalizar, aí nós vamos ver o que que nós vamos fazer com a classe bíblica, o que que nós podemos fazer depois, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês que estão aqui assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois também. Compartilhar aqui o slide que nós vamos usar. Muito bem. Esse é o nosso estudo bíblico a respeito das profecias de Apocalipse. Como eu falei na mensagem lá no grupo, nós estamos chegando ao fim dessa jornada. Nela nós aprendemos muitas coisas, né? Muitas revelações, profecias que já se cumpriram ao longo da história e profecias que ainda vão se cumprir, né? E nós cremos que o cumprimento dessas profecias que ainda faltam, né, estão bem perto de serem cumpridas, né? Na verdade, já estão em andamento, né? Elas já estão as coisas que estão acontecendo no mundo já estão preparando o mundo para o cumprimento das últimas profecias do livro do Apocalipse, né? Aquilo que ainda falta se cumprir. E o estudo das profecias é importante porque por meio delas nós podemos saber o que vai acontecer no futuro. Isso é importante para o nosso preparo, né? Para a gente saber o tempo que nós estamos vivendo. E vocês que estão acompanhando esse estudo bíblico estão percebendo que esse mundo não tem muito tempo, né? Que Jesus já está muito perto de voltar. Então, isso serve para que a gente entenda, né, a nossa necessidade de preparação urgente, né, para a volta de Jesus. Então, tenho certeza que vocês que acompanharam esse estudo bíblico desde o início, ou aqueles que pegaram pela metade, mas que foram grandemente abençoados, né? Que o conhecimento obtido aqui foi edificante e proveitoso para a vida espiritual de vocês, eu tenho certeza disso. E hoje o nosso tema, Novo Céu e Nova Terra, ok? Ele é uma continuação da aula passada, que vocês tiveram com o professor Darcio a respeito da Nova Jerusalém, tá? A Nova Jerusalém será a capital da Nova Terra, ok? Então, a Cidade Santa vem do céu, né, depois dos 1000 anos, ela vai ficar exatamente onde hoje é o Monte das Oliveiras e ali ela vai ficar para sempre, né? E depois que Satanás, os seus anjos e os ímpios forem destruídos pelo fogo, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, né? E essa nova terra, ela será aqui mesmo, onde nós moramos, né? Não vai ser em outro planeta, vai ser aqui mesmo no planeta Terra. Por isso que o nome é Nova Terra, né? É uma terra renovada, assim como era antes do pecado, a terra será novamente depois dos 1000 anos, depois da destruição dos ímpios e, consequentemente, destruição do pecado, ok? Vamos fazer uma oração, então, para a gente iniciar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos chegando ao final dessa jornada, né? Desse estudo bíblico
sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Agradeço pela vida de todos aqueles que estão acompanhando agora e acompanhando esses estudos. Que o Senhor venha abençoá-los por estarem dedicando esse tempo para aprenderem sobre as profecias que têm um papel fundamental, Pai, nos dias de hoje, já que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Daí a importância de nós entendermos as profecias. E queremos pedir a tua bênção sobre o estudo de hoje, queremos pedir que o Espírito Santo dê a todos nós entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, e a mim, que o teu Espírito me ajude a transmitir o ensinamento correto, de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Tudo bem, meus amigos. Nós sabemos que, apesar do pecado, existem muitas coisas belas nesse mundo, né? Principalmente na natureza. Então, nós ainda vemos coisas muito lindas, né, na natureza. Eu gosto muito, sempre gostei de contemplar a natureza, de contemplar o céu, e, e por meio dessas coisas nós podemos ver, né, o poder, a grandeza e a glória de Deus, né? Um exemplo de um fenômeno muito bonito, né, que nós podemos presenciar, é bem provável que alguma vez você já presenciou na vida, é o nascer ou o pôr do sol, né? É algo muito lindo. Mas, quando Deus criou essa terra, as coisas eram muito mais bonitas. Tudo era perfeito, né? Mas por causa do pecado, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Por exemplo, o clima antes do pecado era um clima ameno, não era nem quente nem frio. Tanto que Adão e Eva não tinham roupas físicas, né? Mas isso mudou depois do pecado. Então, hoje, tem lugares do mundo como a minha cidade aqui em Manaus, como Fortaleza, cidade do Gabriel e da Dona Rosa. Manaus aqui é a minha cidade da Cátia, que está acompanhando. Nós precisamos de ar-condicionado, né? Porque o calor é insuportável. Já tem outros lugares que eles precisam de aquecedores por causa do frio, né? Então, assim era o clima, né? Até o clima antes do pecado era perfeito. A Terra tinha uma temperatura equilibrada, né? Vamos dizer assim, não era nem quente nem frio. E assim vai ser na nova Terra, né? E se nós achamos as coisas bonitas aqui nessa Terra, muito mais será na nova Terra, né? Será coisa assim que nós nunca imaginamos. Nós vamos começar então lendo os primeiros versos do capítulo 22. Capítulo 22, ali, dos versos 1 a 5, ele é uma continuação do capítulo 21, né? Capítulo 21 que veio falando da Nova Jerusalém, e essa descrição continua no capítulo 22, até o verso 5. Vamos ler. Aliás, alguém pode ler? Pode fazer a leitura desses versos? Eu. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Muito bem, obrigado, Gabriel. Então, meus amigos, esses versos aqui, eles foram comentados na lição passada com o professor Darcy. Então, vou passar rapidamente aqui, só relembrando, né, que na Nova Jerusalém terá ali dentro, né, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, que é Jesus Cristo.
Do trono de Deus vai sair um rio, chamado Rio da Água da Vida, né? Na beira desse rio terá a árvore da vida, novamente, né? Novamente porque teve lá no Jardim do Éden. E essa árvore contém um fruto que tem a propriedade de dar vida eterna, né? Aqueles que comem do fruto dessa árvore vivem eternamente. E, inclusive, foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, né? Porque Deus não queria que o pecado fosse eterno. Então, eles não poderiam continuar comendo do fruto dessa árvore, né? Lembrando, né? Eu sempre falo que a propriedade não está no fruto em si, a propriedade que eu digo da vida eterna, mas é Deus quem dá a vida eterna, dará, né, para os salvos, e Deus escolheu dar a vida eterna por meio desse fruto, tá? Então, diz aí que os servos de Deus o servirão eternamente, né? Nós vamos poder contemplar a face de Deus. Então, hoje nós não podemos ver Deus face a face, porque um pecador não pode permanecer vivo na presença de um Deus santo. Mas nesse tempo nós vamos poder contemplar Deus, Jesus, Deus o Pai, né? Deus o Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, face a face. Nós vamos poder falar com eles, vamos poder abraçá-los e imagina que emoção será, né? Nós podermos ver nosso Deus face a face. Diz que na nossa fronte, ou seja, na nossa testa estará o nome de Deus. Não haverá noite, porque Deus é quem brilhará. Ali a luz, a fonte de luz será o próprio Deus, né? Na nova terra. E por fim diz que nós vamos reinar pelos séculos dos séculos, ou seja, vamos reinar eternamente, né? Assim como nós vimos lá na profecia de Daniel, dizendo que os santos terão domínio, né, sobre a terra e reinarão para sempre, juntamente com Jesus Cristo, né? Apocalipse 20 também fala isso. E agora nós vamos ler Apocalipse 21, verso 1, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, esse verso foi comentado na lição passada também, né, só para a gente relembrar que a Bíblia contém a promessa de um novo céu e de uma nova terra que será criado por Deus, né? E o primeiro céu, que é esse que nós vemos hoje, e a primeira terra, que é essa que nós moramos hoje, a terra de pecado, né? Contaminada pelo pecado. Essas coisas vão passar, né? Esse primeiro céu e a primeira terra vão passar, e então virá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pecado. Diz aí também que o mar já não existe, né? Isso, alguns acreditam que seja literal, que seja o mar realmente. Outros acreditam que seja simbólico, como João escreveu o livro do Apocalipse. Quando ele escreveu, ele estava na ilha de Patmos, exilado. Então, ele estava longe, né, da sua família, dos seus amigos, e o que o separava era um mar, né? Era o mar. Então, alguns acreditam que João quis dizer que não haverá mais separação na nova terra, né? Nós vamos estar para sempre com os nossos queridos, né? Claro, aqueles que forem salvos, tá certo? E nunca mais haverá separação. Então, meus amigos, essa terra aqui que nós vivemos, será o eterno lar dos salvos. É aqui que nós vamos viver por toda a eternidade, tá? Nós vamos passar 1000 anos de férias lá no céu e depois vamos vir aqui para a terra, viver na nova terra, né, por toda a eternidade. Quando nós chegarmos aqui na nova terra, já terão se passado 1000 anos desde a volta de Jesus, né? E nesse tempo, nós que hoje temos uma altura muito, muito inferior à de Adão e Eva quando foram criados, né? Nós vamos crescer ali na nova terra até atingir a altura de Adão e Eva, né?
As crianças que forem salvas, os bebês que forem salvos, eles serão cuidados pelos seus pais no céu. Se não tiverem os seus pais ali, eles serão cuidados pelos seus anjos, tá? Até eles poderem se virar sozinhos, né? Vamos dizer assim. E aí eles vão crescer também, até se tornarem adultos lá no céu, até atingirem essa altura que todos os salvos terão ali uma altura média que vai ser muito superior à que nós temos hoje. Tá certo, meus amigos? Então, quando nós viermos aqui para a Terra, todos já serão adultos, todos perfeitos, sem nenhum defeito físico, né? Teremos corpos glorificados e todos terão uma altura ali parecida com a de Adão e Eva no início. Vamos ler Isaías 65 agora? Esses versos não vão aparecer aí na tela, então peço que você procure aí na sua Bíblia. Isaías 65, 17 a 25. Ali nós vamos ver uma descrição da nova terra. Ok? Contrário, hein? Aqui na minha Bíblia, que é a versão revista Almeida, desculpa, Almeida Revista e Atualizada, tem um título em negrito aqui, ó, Novos Céus e Nova Terra, tá? A partir do verso 17, vamos ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós vamos ler alguns versos e vamos parando, né? Aí a gente já vai comentando. Veja que quem está falando aqui é o próprio Deus, né? Não é Isaías, porque Isaías não poderia dizer que ele pode criar, que ele criaria algo, né? Só Deus tem poder de criar. Então Deus está prometendo aí criar novos céus e nova terra. E ele diz que nessa nova terra não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá memória delas, né? As únicas coisas que nós vamos ter lembranças daqui dessa terra, meus amigos, a maioria das coisas que nós temos aqui nessa terra são coisas que nós enfrentamos, né? São dificuldades, problemas, provações, coisas ruins, doenças, né? Essas coisas ruins nós não vamos lembrar. As únicas coisas que nós vamos lembrar são de pessoas com quem nós convivemos, nós vamos reconhecer. Então, cônjuge, filhos, vamos já ver o verso que fala disso. Pai, mãe, irmãos, amigos, conhecidos, tá? Nós vamos lembrar das pessoas. Apesar de que nós vamos ter formas diferentes, nós vamos ser transformados, então não vamos ser idênticos ao que somos hoje, né? Mas de alguma forma nós vamos reconhecer. E a outra coisa que nós sempre vamos lembrar é daquilo que Jesus fez por nós, porque Jesus sempre vai manter nele, no seu corpo, as marcas da crucifixão, ou seja, as marcas nas mãos, nos pés e no lado, ok? Então, essas marcas em Jesus vão servir para sempre nos lembrar que se nós estamos desfrutando da nova terra, é pelo que Jesus fez por nós. Porque ele morreu, ele veio a essa terra e morreu por nós para nos dar a vida eterna. E por isso nós sempre seremos gratos a Jesus. Continuando aqui no verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então, veja, nós vamos folgar, vamos exultar perpetuamente, ou seja, para sempre, naquilo que Deus vai criar para nós. Nós vamos desfrutar, né, de alegria e regozijo na nova terra. Verso 19 agora. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então, nunca mais nós vamos chorar, nunca mais vamos clamar, nunca mais nós vamos sentir dor, né?
Verso 20 agora. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não compra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Meus amigos, existem profecias na Bíblia, são chamadas profecias clássicas, né? São aquelas que não são as profecias apocalípticas, né? Profecias apocalípticas nós encontramos principalmente em Daniel e Apocalipse, né? Mas essas profecias clássicas, geralmente elas são profecias duplas, que elas têm uma aplicação tanto para a época do profeta quanto para a época futura, tá? Então, o primeiro verso, por exemplo, que nós lemos, o verso 17, o 18, o 19, desculpa, o verso 17, ele se aplica somente ao futuro, né? Quando Deus vai criar novos céus e nova terra. O verso 18 está ligado ao 17, também se aplica ao futuro. O verso 19 pode se aplicar tanto ao povo de Israel daquela época, aos judeus daquela época, né, quanto para o povo de Deus no futuro, tá? Agora, esse verso 20, ele não tem aplicação no futuro, na nova terra, tá? Ou seja, a aplicação dele é apenas para aquela época, né? Porque nós sabemos que não haverá morte na nova terra, então, quando diz aqui morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, não haverá pecadores na nova terra, então a aplicação é apenas para aquele tempo do profeta Isaías. O verso 21, 22, eles se aplicam aos dois tempos. Olha só, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Então, meus amigos, essas promessas de Deus, como eu disse, elas se aplicam também, se aplicavam ao povo judeu daquela época, né? O povo de Deus, que eram os judeus, antes chamados israelitas, e teriam se cumprido se eles tivessem sido fiéis à aliança que eles haviam feito com Deus, tá? Eles poderiam ter desfrutado dessas coisas aqui se eles tivessem sido fiéis a Deus. Por não terem sido, foi que eles não desfrutaram dessas coisas já naquele tempo, né? Mas essas coisas também se aplicam ao futuro, como eu falei, uma profecia dupla, né? Então, elas se aplicam ao tempo da nova terra. Quer ver uma profecia dupla também? Mateus 24. Mateus 24, os sinais descritos ali, alguns se aplicam para a volta de Jesus, só para a volta de Jesus, alguns se aplicam para a destruição de Jerusalém, só para a destruição de Jerusalém, e alguns se aplicam para os dois eventos, tá? É uma profecia dupla também. Voltando aqui, então, olha só, nós vamos ter casas dentro da Nova Jerusalém, certo? Essas casas serão preparadas por Jesus. Mas nós vamos poder construir casas fora da Nova Jerusalém. Imagina, nós vamos ter a terra todinha disponível. E o interessante é que nós não vamos precisar mais contratar pedreiros, né, profissionais que trabalham na construção civil, porque nós mesmos vamos poder construir nossas casas, nós mesmos vamos poder plantar. E diferente do que acontece nessa terra, em que as pessoas constroem para que outros morem e as pessoas plantam para que outros comam, na nova terra nós vamos construir para nós mesmos, né? Para nós morarmos, nós vamos plantar para nós mesmos comer, tá? Então, nós vamos trabalhar para nós mesmos. Olha só que bênção, né? Não vamos ter patrão, não vamos ser empregados. Continuando a leitura aqui, no verso 23. Não trabalharão de balde, ou seja, em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Olha só o que eu falei, né? Que nós vamos reconhecer os nossos filhos,
as pessoas que nós conhecemos aqui, com quem nós convivemos, né? Aqui diz, os seus filhos estarão com eles. Então, você que é pai e mãe, se você tiver filhos, e se você for salvo, e os seus filhos também, você vai sempre reconhecer os seus filhos. Você vai saber que eles são os seus filhos estarão com você, e você sempre terá um amor diferenciado, né? Nós vamos amar todos, mas eu acredito que nós vamos ter um amor diferenciado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, enfim, tá? A nova terra. E essa parte que diz aqui, não terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, tem aquele texto lá nos evangelhos que Jesus disse que os salvos não vão se casar, né? Eles serão como os anjos, né? Então, se não vão se casar, então não terá relação entre homem e mulher. Então, por isso, eu creio que os salvos não terão filhos, né? Como diz aqui. Continuando agora o verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, meus amigos, os animais, vamos ver aqui, todos os animais serão mansos novamente, né? Nós vamos poder tocar nos animais, todos vão comer palha como boi, né? Ou seja, todos serão herbívoros, né? Aí, ó, os animais voltarão a ser herbívoros. Todos eles, assim como era antes do pecado, né? Antes do pecado não havia animais carnívoros, não havia morte. Um animal, para se alimentar e sobreviver, não precisava matar outro. E assim será também na nova terra. Nós viveremos como família, como nós vimos, né? Se nós tivermos o privilégio de termos a nossa família na nova terra, nós vamos viver com a nossa família, né? Então, é por isso que vale a pena nós lutarmos pela nossa salvação e pela salvação dos nossos familiares, né? E o melhor de tudo é que nós estaremos para sempre com Jesus. Imagina você no lugar dessas pessoas aí nessa cena. Imagina você diante de Jesus, daquele que morreu por você, daquele que deu a vida por você, daquele que suportou privações e provações aqui nessa terra por amor de nós, né? Imagina você poder conversar com Jesus, poder abraçá-lo e estar perto de Jesus por toda a eternidade. Que maravilha será, né, meus amigos? E o verso de Apocalipse 21, verso 4, concluindo aqui essa parte, diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Então, lembra que lá em Isaías, que nós lemos, diz que não haverá memória das coisas passadas, né? Pois é, aqui diz que todas essas primeiras coisas, né? Ou seja, as coisas ruins que vieram como consequência do pecado, todas elas vão passar. E nós não teremos mais a dor de enterrar um ente querido. Não vamos mais sentir a dor de perder alguém que nós amamos, né? Não haverá mais luto, não haverá pranto ou choro, né? Não haverá dor, ninguém mais adoecerá, ninguém mais terá uma doença terminal, ninguém mais sentirá dor, né? E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu acredito que a última lágrima a ser derramada vai ser na destruição dos ímpios, porque os salvos estarão do lado de dentro da cidade santa, os ímpios do lado de fora. E é bem provável que nós tenhamos alguém que nós conhecemos, alguém da nossa família, alguém com quem nós convivemos, que nós amamos, e
é claro que nós não vamos ficar felizes quando eles estiverem sendo destruídos. E eu creio que todos os salvos ali irão chorar, mas Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa será a última lágrima a ser derramada e nunca mais nós vamos chorar. Continuando a leitura do capítulo 22, o título é A Certeza do Cumprimento da Profecia deste livro. Os versos 6 e 7 agora. Quem pode ler? Eu posso. Pode ler, Disse-me Cátia. ainda, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Tudo bem, obrigado, Cátia. Então, meus amigos, nós podemos crer nestas palavras, naquilo que está escrito, não só nesse capítulo, no capítulo 22, mas em todo o livro do Apocalipse, nós podemos crer. Vocês lembram quem foi que falou? Quem é o personagem principal do Apocalipse e também de toda a Bíblia, que é aquele que fala com João desde o início, desde o capítulo 1, vocês lembram quem é? Quem é que está falando com João aí? Nós precisamos identificar, né? Jesus. Jesus, né? Como é que nós podemos saber que é Jesus que está falando aí? Pela forma como ele fala, né? Eis que venho sem demora. Exatamente. E como eu estava falando, né? Desde o capítulo 1, Jesus fala com João, né? E durante todo o livro, Jesus ele fala com João, né? Então, quem fala essas palavras aqui é o próprio Jesus. João ali vê Jesus em visão, né? E Jesus fala para ele essas palavras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, se Jesus está falando, meus amigos, quem somos nós para discordar, né? Nós podemos crer que tudo que está escrito no Apocalipse, muita coisa já se cumpriu e aquilo que ainda não se cumpriu vai se cumprir. Inclusive, o que nós estamos estudando aqui em Apocalipse 22, sobre a nova terra. Então, assim como Jesus é fiel, assim como Jesus é verdadeiro, a sua palavra é fiel e verdadeira também. Então, Deus, na sua misericórdia, né, diz aí que ele enviou essa mensagem, né, por meio dos seus para os seus servos, né, mostrando as coisas que em breve devem acontecer. Então, por isso que é importante nós estudarmos e entendermos as profecias, como eu falei lá no início, né? Porque por meio delas nós podemos entender as coisas que em breve vão acontecer. E aí Jesus promete o seguinte: eis que venho sem demora. Jesus promete que virá e ele diz que isso será sem demora. Guarde bem essas palavras aí, porque Jesus vai repetir no capítulo 22. E o verso 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Então, feliz é aquele que guarda as palavras do livro do Apocalipse, tá? Então, mais um motivo, né? Mais uma prova de que o estudo das profecias do Apocalipse são muito importantes, especialmente nos nossos dias. Versos 8 a 10 agora. Alguém pode ler? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Muito bem, então, aqui João, ele faz uma coisa interessante, né? Ele se prostra
diante do anjo que mostrou essas coisas para ele. Ele se prostra para quê? Ele diz aí, para adorá-lo. Mas o anjo não aceita a adoração de João, né? E ele diz, como todo anjo de Deus, né, não recebe a adoração do ser humano, os anjos de Satanás e o próprio Satanás recebem, né? Eles fazem de tudo para receber a adoração do ser humano. Mas o anjo de Deus não, ele diz adora a Deus, né? Só Deus deve ser adorado. E ele diz para João, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Interessante que lá no livro de Daniel, né, no final do livro, também fala de um selamento, mas lá diz para Daniel selar o livro, né? E nós estudamos as profecias do Apocalipse e nós entendemos que esse livro selado lá em Daniel foi aberto, né? Aqui, e isso é descrito aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 10, né? A abertura do livro selado, do livrinho, né? O livrinho selado, que era o livro de Daniel. Em Apocalipse 10, esse livro que foi selado lá no final de Daniel foi aberto. Isso lá por volta, a partir de 1798, que é o início do tempo do fim, né? Continuando a leitura, a partir do verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, meus amigos, esse verso 11, ele vai ter cumprimento depois do fechamento da porta da graça. Depois que a oportunidade de salvação terminar. Quando Jesus sair do santuário celestial e não mais ser o nosso advogado e também não mais ser juiz, porque ele já vai ter terminado o julgamento. E aí, nesse tempo, quem for injusto continuará sendo injusto, quem for imundo vai continuar sendo imundo, quem for justo vai continuar sendo justo, quem for santo continuará sendo santo, continuará se santificando. Né? Ou seja, em outras palavras, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E aí Jesus fala pela segunda vez, e eis que venho sem demora. Pela segunda vez Jesus fala essas palavras. E ele continua, e comigo está o galardão. Galardão é recompensa, né? Comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como nós vimos no estudo sobre o juízo, nós vimos que Jesus vai nos julgar conforme as nossas obras, né? Então, nós vamos receber a nossa recompensa segundo as nossas obras. E isso vale tanto para o salvo quanto para o perdido, né? O salvo receberá como recompensa a vida eterna, porque as suas obras foram boas. E as obras dos salvos foram boas, né? Porque eles tiveram, né, um relacionamento com Jesus e receberam de Jesus o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo os capacitou os salvos a viverem na prática de boas obras, tá certo? Já os perdidos vão receber como recompensa a morte eterna, porque não fizeram isso. E aí Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento, né? Alfa é a primeira letra e Ômega é a última letra. Então, Jesus é o primeiro e o último. E aí ele fala isso depois, né? Eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Então, Jesus é tudo, meus amigos. Ele é o primeiro, é a primeira letra do alfabeto, é a última, ele é o primeiro e o último, ele é tudo, né?
O verso 15, o professor Darcy comentou semana passada, né, que diz que bem-aventurados, felizes são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e quem fizer isso terá direito à árvore da vida e entrará na cidade santa pelas portas, né? Mas nem todos terão esse privilégio de entrar na cidade santa pelas portas, meus amigos. Alguns ficarão do lado de fora. Esses são os ímpios, os perdidos. E a Bíblia mostra a lista de algumas práticas, né, de algumas práticas pecaminosas que aqueles que as praticarem, essas práticas pecaminosas os impedirão de serem salvos, os impedirão de entrar na Nova Jerusalém, na Nova Terra. E aqui tem uma dessas listas, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, aqueles que praticaram a feitiçaria, os impuros, isso tem a ver com os pecados sexuais, os assassinos, aqueles que tiraram a vida de alguém, e isso não é só tirando a vida literalmente, né? Jesus nos ensinou isso. Aqueles que praticaram a idolatria e a mentira. Eu acho interessante que a mentira não é dado uma importância tão grande para esse pecado, né? É considerado um pecado pequeno, mas se você vê a lista daqueles que vão ficar de fora que não vão ser salvos, né? Praticamente todas as listas está aí a mentira, ou os mentirosos, né? Então é um pecado muito grave aos olhos de Deus. E esses cães aí, meus amigos, quem são? Será que são os animais? Não, não são os animais, né? Não são cachorros que vão ficar de fora. Esses cães aqui, depois eu posso apresentar para vocês o texto, eles é uma palavra simbólica, né? Eles representam os falsos líderes religiosos, tá? Falsos pastores, falsos mestres. E essas pessoas, né, que usando a Bíblia falaram em nome de Deus, falaram em nome de Jesus, mas que pregaram um falso evangelho e que serão responsáveis pela perdição de várias pessoas, vai chegar o tempo, além delas perderem a salvação delas, né? E por isso diz aí que elas ficaram de fora, elas também serão grandemente cobradas por Deus e elas vão, essas pessoas vão pagar caro. Elas vão ser cobradas pela perdição de cada uma das pessoas que elas enganaram. Então, é algo muito sério, né? Concluindo aí os versos 16 e 17, né? Nós estamos lendo desde o verso 11. Diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, aí nós vemos que realmente é Jesus quem estava falando com João, né? Aqui está comprovado. Ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar estas coisas às igrejas. Lembrem que o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, né? Então, Jesus depois continua dizendo que ele é a raiz, a geração de Davi. Ele também é a brilhante estrela da manhã, e eu tenho uma história muito interessante com relação a, a esse verso, né? Esse texto bíblico foi muito importante para mim no momento da minha vida em que eu estava bastante desanimado. Já contei em algum momento, não lembro se foi numa aula, se foi num sermão, mas depois eu posso contar para vocês. E Jesus faz um convite para nós, né? Aquele que tem sede, venha. Jesus, ele é a fonte da água da vida, meus amigos. Ele ofereceu essa água da vida para a mulher samaritana, né? Lá no poço de Jacó. E
ele disse: aquele que beber dessa água jamais terá sede. Essa água, ela é um símbolo do Espírito Santo. Essa água da vida que Jesus nos oferece é um símbolo do Espírito Santo. Então, Jesus não é a água da vida. Jesus, ele é várias coisas, né? Ele diz que é o pão da vida, ele diz que é a porta, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Ou seja, a água da vida é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que nós precisamos, né? Ninguém vive sem água, literalmente, né? E assim também na vida espiritual, nós não podemos ter vida espiritual sem o Espírito Santo habitando em nós. Agora, se eu quero receber o Espírito Santo, se eu quero beber da água da vida, eu devo fazer o quê? Eu devo ir à fonte, e a fonte é Jesus. Por isso que Jesus disse: aquele que tem sede, venha, venha a mim. Então, eu e você devemos ir a Jesus todos os dias para receber dele a água da vida. E Jesus disse: quem quiser, receba de graça. Essa água da vida é de graça, meus amigos. É para quem quiser, só basta nós querermos e irmos a Jesus para recebermos dele. Versos 18 a 20 agora, alguém pode ler? Nós vamos entrar agora na conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Gabriel. Então, Jesus continua dizendo, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico ou testemunho, né? E aí Jesus fala de duas coisas, meus amigos, muito graves. Uma é acrescentar algo à palavra de Deus, e a outra é tirar algo da palavra de Deus. Então, nós não podemos nem acrescentar e nem tirar algo. Jesus fala do livro desta profecia, ou seja, ele está falando do Apocalipse, né? Mas que isso se aplica a toda a palavra de Deus também, né? Então, não podemos nem acrescentar nem tirar. Aqueles que acrescentarem algo, Jesus diz que receberão os flagelos que estão lá no capítulo 16, né? Os 7 flagelos que nós estudamos aqui na classe bíblica. E aqueles que tirarem algo, a parte deles será tirada também da árvore da vida, ou seja, não vão ter acesso à árvore da vida, não vão poder entrar na cidade santa também. E aí, olha só como Jesus conclui o livro do Apocalipse, né? O verso 20 não é o último verso, é o penúltimo, porque o último é o verso 21, que diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Mas aqui, no verso 21, já é João falando. O verso 20 são as últimas palavras ditas por Jesus. E aí lembra que Jesus já tinha falado 2 vezes: eis que venho sem demora, uma no verso 7 e a outra no verso 12. 2 vezes Jesus já tinha falado: eis que venho sem demora. E agora Jesus vai falar, concluindo as suas palavras, Jesus fala pela 3ª vez. E ele não fala agora: eis que venho sem demora. Ele acrescenta uma palavra muito importante. Jesus diz assim, ó: certamente é a palavra que ele acrescenta. Venho sem demora. Meus amigos, na Bíblia, quando isso está de acordo com a linguagem hebraica, né? Quando se quer enfatizar algo, eles fazem isso por meio da repetição. Por isso, quando Jesus queria enfatizar alguma coisa importante, ele dizia assim, ele dizia: em verdade vos digo, né? Então, se você quiser saber qual é o tema principal de um texto bíblico, você vê aquilo que está sendo repetido ali, tá? Então, Jesus aqui no último capítulo do Apocalipse e da Bíblia, ele quer enfatizar para nós as seguintes palavras: venho sem demora. E aí Jesus fala isso por 3 vezes.
né? Mostrando que nós podemos ter a certeza, meus amigos, de que um dia, bem perto, né? De acordo com aquilo que nós estudamos das profecias de Daniel e Apocalipse, um dia Jesus virá, né? E Jesus promete vir sem demora. E para confirmar essas palavras, Jesus acrescenta a palavra certamente. Ou seja, certamente você pode ter certeza, Gabriel, Dona Rosa, Cate e todos que estiverem assistindo depois, você pode ter a certeza de que Jesus virá sem demora. E ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito, não só no livro do Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus. E aí João conclui dizendo, amém, vem Senhor Jesus. Então, que esse seja o nosso pensamento também, nosso desejo, né? Que Jesus venha, né? Como o João falou aí, ele conclui dizendo, vem Senhor Jesus. Jesus prometeu que voltará, e João confirma dizendo, vem Senhor Jesus, eu estou ansioso pela tua vinda. Já se passaram quase 2000 anos desde quando João escreveu essas palavras, meus amigos. E parece que Jesus está demorando, mas, na verdade, Jesus está dando um tempo de graça para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados, possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Então, não perca essa chance, né, essa oportunidade, sendo que a nossa chance de salvação que nós temos é apenas nessa vida, aqui e agora, não temos uma segunda chance. Então, não deixe passar essa chance que Deus está lhe dando, né? E se você está aqui, é porque você tem o desejo de se encontrar com Jesus, de se preparar para a volta dele. Então, eu quero concluir aqui e falar para vocês, em nome também do professor Dácio, que nós estamos felizes, né, por concluir essa missão que Deus nos deu de estudar todos os capítulos do livro de Daniel e Apocalipse, quase todos, né, as principais profecias, e nós concluímos aqui, gratos a Deus por essa oportunidade, gratos a Deus também pela companhia de vocês, porque sem vocês essa classe bíblica, né, esse estudo não teria sentido, senão não teria sentido nós estarmos aqui e não falarmos para ninguém. Então, nós agradecemos pela companhia de vocês durante todo esse tempo, esses últimos meses, né, que nós estivemos estudando, e nós vamos concluir agora fazendo uma oração, agradecendo a Deus, né? Vamos agradecer a Deus por isso, né? E quero deixar aqui com um apelo essas palavras. Primeiro, que você confie de que Jesus vai voltar. Em segundo lugar, que você se prepare para o encontro com Ele. Tá bom? Nós vamos orar, depois vamos abrir aí um espaço para alguém que queira comentar ou fazer alguma pergunta. Tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos chegando ao final dessa jornada. Nós começamos há alguns meses atrás e agradeço por cada pessoa que o Senhor conduziu até essa classe bíblica, por cada amigo e amiga que acompanharam esses estudos bíblicos, Pai. Peço que cada estudo tenha sido importante para a vida espiritual deles, sirva também para edificar a sua vida espiritual, para aumentar a sua fé no Senhor Jesus, e também que eles tenham a consciência, Pai, a conhecimento do tempo que nós estamos vivendo e de quão é importante nós nos prepararmos, porque, como foi falado nesse capítulo, o tempo está próximo. Está muito perto o dia que Jesus vai voltar a essa terra para nos buscar. E nós queremos estar preparados para esse encontro. O próprio Jesus afirmou por 3 vezes que vem sem demora. E eu te peço, no nome dele, que nós possamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Possamos
entregar o nosso coração inteiramente a Ele, possamos nos arrepender dos nossos pecados e estarmos dispostos a fazer toda a sua vontade, a obedecer todos os seus mandamentos. Abençoe todos os amigos que estão acompanhando essa aula e aqueles que acompanharam esse estudo, mesmo que tenha sido apenas uma aula, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, vamos continuar essa classe bíblica, que o Senhor nos mostre o que nós devemos fazer com relação a ela. E tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, te pedimos e agradecemos essas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Concluímos essa etapa, graças a Deus. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado por esse estudo bíblico que nós pudemos fazer aqui juntamente com vocês.